Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para todos sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, antes, Pai amado, de começarmos até mesmo a leitura do estudo de hoje, onde, Pai amado, estaremos estudando Mateus capítulo de número 2, o título do estudo de hoje é A Fuga para o Egito, a Matança dos Inocentes. Senhor amado, antes de darmos o pontapé inicial nesse estudo, eu quero pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, venha estar me perdoando, em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, Pai amado, eu quero pedir ao Senhor que venha usar a minha vida, que não seja, Senhor amado, o Diego pregando, o Diego falando, o Diego expondo os pensamentos dele, a vontade dele, ou até mesmo, Senhor amado, eu desabafando sobre qualquer coisa. Senhor amado, neste momento, não permita que eu seja, Senhor amado, o maestro, seja o músico, que eu, Senhor amado, venha fazer a minha vontade. Não permita isso, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que tome um instrumento chamado Diego Freitas. Assim, Senhor amado, como músico, ele pega, Senhor amado, um instrumento de sopro, de corda ou de percussão, para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer. Eu venho pedir ao Senhor, Pai amado, que venha ser o meu músico, o meu maestro, e que saia da minha boca apenas a sua vontade, apenas o seu querer. É o que eu te peço, Senhor amado, e que a mensagem de hoje, o estudo de hoje, não seja, Pai amado, apenas uma palavra ou palavras jogadas ao vento, mas que seja, Senhor amado, a sua mensagem, que seja uma semente, e que essa semente entre pelos ouvidos e desça para o coração, e que ela seja plantada, Senhor amado, em um coração ou em uma terra fértil, e que o Espírito Santo venha trabalhar, venha cuidar, Senhor amado, venha limpar, Senhor amado, este coração, e que essa semente seja plantada e que ela gere raízes e gere, Senhor amado, frutos, e que venha fazer a diferença na vida de todos aqueles que ouvirem, Senhor amado, nem que seja um versículo deste estudo de hoje. Venha abençoar também, Senhor amado, as pessoas que ouvirão ou assistirão este estudo bíblico por partes. Aqueles, Pai amado, que vão ter a experiência do Explicando Versículos, onde, Pai amado, é o estudo separado versículo por versículo. Venha abençoar a cada um que tiver o contato, nem que seja de 1 minuto, de cada áudio deste estudo, e que entre no coração deles e que faça a diferença. Espírito Santo, trabalhe na vida de cada pessoa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. Mateus capítulo de número 2, versículo 13, o título, diz assim: A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Versículo 13. E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 14. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Versículo 16. Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos.
Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz. Versículo 18. Em Ramá se ouve uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel, chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. E assim, meu irmão, minha irmã, você ouviu agora a leitura de todos os versículos que vamos estudar. Você viu ali a leitura do versículo, a partir do versículo 13, Mateus capítulo 2, o título fala a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Você viu a leitura do versículo 13 até o versículo de número 18, onde nós vamos estudar a partir de agora, vamos mastigar versículo por versículo. Mas antes, quero te dar alguns recados, amém? O primeiro, se você está me assistindo no YouTube, quero convidar você a se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like, porque nós postamos vídeos todos os dias, de domingo a domingo, tem estudos novos aqui no canal do projeto Quero Conhecer Jesus. Por isso, você é nosso convidado a estudar conosco sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos com a meta aí de alcançar o quanto antes a disponibilidade de todos os estudos sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, que em um resumo é o estudo completo sobre Jesus Cristo. Para você receber esses estudos é muito simples. Basta você se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Para você que está me ouvindo ou assistindo em qualquer outra plataforma, quero convidar você a vir para o YouTube, porque no YouTube vai facilitar muito o seu estudo. Amém? Se você está me ouvindo em uma das rádios parceiras aqui do projeto Quero Conhecer Jesus, Rádio Web e Rádio FM, que Deus te abençoe grandemente. Temos aqui os nossos estudos todos os dias sendo transmitido por essa emissora, mas também te convido a conhecer o nosso trabalho no YouTube. Basta digitar Projeto Quero Conhecer Jesus. Amém? Um último recado, para você que tiver qualquer dúvida, elogio, críticas e até mesmo opinião, nós queremos evoluir a cada dia, melhorar a cada dia. Não hesite de deixar a sua mensagem nos comentários, amém? Lembrando sobre dúvidas. Teve qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder em nome do Senhor Jesus, amém? Dado os recados, vamos para o estudo de hoje. Vamos lá então, iniciando pelo título, que Mateus capítulo 2, versículo de número 13, o título diz: A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Esse título já nos explica o que vamos enxergar no texto de hoje, no estudo de hoje. A primeira parte é a fuga para o Egito, certo? A segunda é a matança dos inocentes. No decorrer do estudo, eu vou explicar para você um pouco mais o que esses dois títulos querem dizer, ok? Vamos ao primeiro versículo, de número 13. Vamos lá. Versículo 13. E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Vamos lá. E, tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Eles quem? Quem tinha se retirado? Eles os magos do Oriente, certo? Se você perceber no versículo 12, fala sobre os magos e por que eles não foram até Herodes, e sim foram por outros caminhos até a sua cidade, as cidades, da onde eles haviam de vir, ou vieram, ok? Então a primeira parte do versículo 13 nos explica exatamente isso. Os magos do Oriente, ao se retirar da casa onde Jesus estava, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Então José foi ali visitado por um anjo enviado de Deus em sonhos. E este anjo disse o que para José? Disse o seguinte: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Então o anjo deu a primeira ordem a José: pega
o menino, no caso Jesus, e a mãe, no caso Maria, a mãe do menino, e vão e fujam para o Egito, certo? Então essa foi a primeira ordem que o anjo deu para José. A segunda, e demora-te lá até que eu te diga. Então, você vai para o Egito com a sua família e vai demorar lá. Fique lá até eu te avisar que você pode fazer outra coisa. Ou você pode ir para outra cidade, ou voltar para cá. Ou seja, espere, aguarde a minha ordem. Foi o que o anjo disse para José, lembrando, em sonho. Ok? E ali então o anjo continua, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então ali o anjo do Senhor dá duas ordens para José. A primeira, pegue o menino, pegue a mãe do menino, ou seja, pegue a sua família e fujam para o Egito. A segunda ordem, aguarde até que eu te diga, que eu te informe o próximo passo. Ou seja, fujam. Em segundo, espere. Quero aqui fazer uma observação, né, nessa parte. Muitas pessoas se lembram, às vezes, quando Deus promete algo para elas. As promessas, você vai ter dinheiro, você vai ter saúde, você vai ter carro, você vai casar, você vai ter filhos. As promessas nós lembramos fácil. Mas e as exigências? Você lembra? Para que o menino continuasse vivo, para que essa bênção viesse sobre a vida da família de José, ele tinha que cumprir ordens. Duas ordens, no mínimo, né? Duas ordens. A primeira ordem era: fujam para o Egito. A segunda, espere até que eu te diga. Muitas pessoas não se atentam quando Deus te faz uma promessa. Deus te promete te livrar de algo, mas ele te exige algo. Ele fala, vá para lá, vá para acolá, não faça isso, não faça aquilo, faça isso. E você cumprindo isso, você vai conseguir a bênção e a promessa que Deus fez. Mas se você não cumprir as exigências, você não receberá a bênção. Imagine que José não fosse para o Egito, não fugisse para o Egito, falasse, não, eu tive um sonho doido para ir lá para o Egito, eu não vou para o Egito não. Será que Jesus estaria vivo? Sim ou não? Deixe para mim nos comentários, ok? Continuando. Versículo de número 14. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Ou seja, José, no versículo 14, ele cumpre, ele aceita, ele faz, ele exerce, né? Ele sonhou, ele teve um aviso do anjo, a qual avisou para ele, e José cumpriu este aviso, essa ordem, essa regra. E ali então José pega o menino, pega a mãe do menino, no caso Maria, e vão para o Egito. É muito importante quando você ouve a voz de Deus ou de um anjo enviado por Deus e você obedeça às regras. Não adianta você querer que Deus te abençoe, sendo que você não quer cumprir as regras. Deus pediu para você fazer tal coisa, mas você vai consultar pessoas para ver se elas concordam ou não. Desculpe, mas cristão, quando tem uma ordem vinda de Cristo, vinda de Deus, não precisa perguntar para pessoas se eles autorizam ou não. O maior mestre que você tem é Jesus. Então, se Deus enviou um anjo, se Jesus veio até você, te deu uma ordem, cumpra esta ordem, feche os olhos, confie no chamado e faça a sua parte. E você vai ver que as promessas vão se cumprir na sua vida. Faça igual José, que fez questão de cumprir o que o anjo disse para ele. Ok? Pense nisso. Versículo de número 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Certo? Então José cumpriu o que o anjo pediu e esteve lá até a morte de Herodes. Ao morrer Herodes, né, se cumpriu uma profecia. A profecia, a qual o versículo 15 de Mateus não diz quem foi o profeta,
Então nós vamos nos atentar apenas ao que o texto diz, ok? Não temos a referência para quem foi este profeta, mas o importante é: um profeta do Senhor disse: do Egito chamei meu filho. Lembra que o anjo disse: vá para o Egito, fique lá até eu entrar em contato com você novamente, conversar com você, visitar você novamente. Isso ele disse para José. Lembra disso, correto? Então, você percebe que aqui uma profecia se cumpre. Por quê? Do Egito chamei o meu filho. Vamos para o próximo versículo para entendermos um pouco mais do versículo 15. Versículo 16. Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo de que diligentemente inquirira dos magos. Então preste muita atenção. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, vamos lá, lembrando que no versículo de número 12 do capítulo 2, você encontra que um anjo visitou os magos do Oriente e avisou para eles não irem até Herodes. Não é para vocês irem até Herodes, lembra disso? Neste momento, nesse versículo 16, Herodes percebe que foi iludido, ou seja, enganado pelos magos, porque os magos não voltaram para dizer aonde que o menino Jesus tinha nascido, o rei dos judeus tinha nascido. E por causa disso, o rei Herodes se irritou muito. Você está vendo na tela aí, quem está comigo estudando pelo YouTube está vendo na tela o texto, certo? Irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos. Então ali Herodes, ao descobrir que os magos do Oriente não voltaram, não cumpriram com o que Herodes pediu, então ele se irritou muito e deu uma ordem. Todos os meninos do sexo masculino, ele deu uma ordem para matar todos eles que haviam em Belém e em seus contornos. E o versículo continua: de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então ali Herodes deu essa ordem, disse que era para matar os meninos de Belém e dos entornos, ou seja, dos bairros vizinhos. Todos eles deveriam ser mortos, ok? A segunda parte e última parte do versículo diz de 2 anos para baixo, ou seja, não era para matar, digamos assim, nenhuma criança de 2 anos para cima. 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade. Não, era 2 anos para baixo. Por quê? Porque você vê que passou muito tempo a qual Herodes percebeu ou se lembrou que os magos não foram até ele, voltando com a notícia de onde eles encontraram o menino Jesus. Então ali Herodes, pensando no tempo que havia passado, ele disse: essa criança deve estar ali por volta de 1 a 2 anos de idade. Então podemos dizer ali que do tempo que os magos foram até Herodes, até o tempo que ele deu essa ordem, passou ali no máximo 2 anos. Por isso que ele avisa: tirem a vida de crianças de até 2 anos de idade, de meninos até 2 anos de idade. Essa é a explicação do versículo 16, ok? Diligentemente e inquirira significa diligentemente é o tempo, ok? O tempo que se passou. E inquirira é o que significa a ordem, o pedido. O pedido que o rei Herodes havia feito para os magos, ok? Continuando, vamos para o versículo de número 17. 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: mais uma profecia se cumpriu aqui na vida de Jesus, né? Ele ainda que era bebezinho,
né? Criança, pequena, de colo. Então ali mais uma profecia, dessa vez a Bíblia nos cita quem foi o profeta Jeremias. Repita o versículo 17 que você que está comigo no YouTube está vendo na tela. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz... Então o profeta Jeremias, usado por Deus, disse... Vamos para o versículo 18. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel, chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Vamos lá. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Ramá era uma região, ok? Uma região onde existiam algumas cidades e povoado. Ramá, a profecia diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Lamentação, choro e grande pranto. Isso significa sofrimento. Alguma coisa aconteceu ali naquela cidade, naquela região, que estava trazendo sofrimento ao povo. O que era? Era Raquel, chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Então esse nome Raquel não é especificamente uma mulher chamada Raquel que estava sofrendo, e sim, Raquel simboliza uma mãe, ou algumas mães de vários nomes que estavam sofrendo. Por que elas estavam sofrendo? Chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Então ali você pega o nome Raquel, ele simboliza mães, mulheres que estavam sofrendo. Por quê? Por causa da perseguição de Herodes, os filhos masculinos, meninos dessas mães foram assassinados, foram mortos pela perseguição de Herodes, ok? Então o estudo ele é bem simples hoje, bem básico, dá para entender muito simples. Na sequência, nós vamos encontrar o que o versículo 14 diz. Versículo 15, né? Que diz que o profeta, né, disse: do Egito chamei o meu filho. Então o versículo 15 vai se cumprir no próximo estudo, a partir do versículo 19. Ok? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu venho agradecer pelo estudo de hoje, pelo ensinamento de hoje, pelo aprendizado de hoje. Nós sabemos, Pai amado, que hoje, Senhor amado, o Senhor pode mudar, pode transformar a vida de várias pessoas. Estamos aqui, Senhor amado, com a meta de o quanto antes disponibilizarmos, Senhor amado, o estudo dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Queremos, Senhor amado, estar disponibilizando de uma forma 100% gratuita. Essa, Senhor amado, é a maneira que nós temos de fazer, de colocar em prática aquilo a qual o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 10, que o Senhor Jesus disse: pregue o reino, disponibilize o reino, leve o reino para as pessoas. De graça recebestes, de graça dai. E é o que nós estamos fazendo, Senhor amado. Então eu peço ao Espírito Santo que leve essa mensagem, leve este estudo aos 4 cantos do planeta, que atinja, Senhor amado, o maior número de pessoas, para que elas ou eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E que a mensagem de hoje não seja apenas palavras jogadas ao vento, mas que seja, Pai amado, uma semente lançada, Senhor amado, em uma terra, aonde o Espírito Santo vai pegar essa semente e vai plantar ela, vai cuidar dela, vai molhar essa semente, vai tirar, Senhor amado, toda a erva daninha, vai, Senhor amado, eliminar tudo aquilo que possa atrapalhar o crescimento dessa semente. Espírito Santo,
Cuide dessa semente, cuide dessa pessoa que ouviu o estudo de hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa que está me ouvindo até agora, ela sinta no coração dela de compartilhar este estudo, de compartilhar esta mensagem, de compartilhar essa semente e que ela venha fazer parte, Pai amado, dos semeadores, pessoas, Pai amado, que estão compartilhando este estudo, e assim, Senhor amado, a semente é lançada em mais terras. O nosso trabalho está sendo feito, e eu convido o Espírito Santo a convencer, a convidar e também a ter mais pessoas que nos ajude neste trabalho, compartilhando este estudo, em nome do Senhor Jesus. Toque nos corações, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. Seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda. Lembrando, todos os dias, de domingo a domingo, às 7 da manhã, tem estudos novos aqui no canal do Projeto Quero Conhecer Jesus. E também temos o canal do Projeto Quero Conhecer Jesus Versículos, onde nós postamos 4 versículos explicando, versículo por versículo, 4 vezes ao dia. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo, se Deus nos permitir.